Existe um privilégio tão profundo, tão absolutamente incorporado ao tecido da realidade, que quem o possui raramente precisa pensar sobre ele. Não porque seja burro, não porque seja mal intencionado, mas porque o privilégio mais poderoso de todos é justamente esse: o de ser considerado apenas humano. Não é uma ironia, é uma pergunta filosófica séria. Quando a filosofia ocidental construiu, ao longo dos séculos, a ideia do sujeito universal, esse ser racional, autônomo, portador da razão e da dignidade, ela estava, na prática, descrevendo alguém muito específico. Tinha um gênero, tinha uma classe, tinha uma geografia e tinha uma cor. Hoje a gente vai investigar exatamente isso. O que é branquitude? O que foi o branqueamento como projeto de nação? O que acontece com uma subjetividade que cresce tentando se aproximar de um ideal que nunca foi feito para ela? Eu sou Jeff Alves, você está na Odisseia Filosófica, Filosofia como Arte de Viver. Vem comigo nesse episódio de hoje. Vamos começar por onde tudo começa, pela filosofia. Quando você estuda filosofia ocidental, logo de cara aparece uma ideia que parece inquestionável. A ideia de que existe um ser humano no singular, universal, acima das diferenças culturais, históricas e geográficas. Descartes diz: penso, logo existo. Não, eu, homem europeu do século XVII, penso. É só penso. Como se isso valesse para todo mundo, de qualquer lugar, de qualquer tempo. Kant faz a mesma coisa. Ele descreve faculdades da razão como se estivesse descrevendo uma estrutura universal da mente humana. Não a mente de alguém, a mente. Aí vem a pergunta que vai guiar o episódio de hoje. Quem teve o privilégio histórico de não precisar pensar sobre a própria raça? Porque tem um dado curioso aqui. Se você é branco, ocidental, europeu, e a maioria dos filósofos que lemos nas universidades do mundo inteiro são exatamente isso, você pode passar a vida inteira filosofando sobre o humano sem nunca ter que parar e dizer: peraí, eu estou falando de quem exatamente? Você simplesmente é o padrão, a régua. E quando você é a régua, você não precisa se medir. Aqui vale uma observação antes da gente continuar. É que quando eu trouxe aqui o penso logo existe do Descartes, esse penso logo existe é uma conclusão que se segue a várias premissas. De modo que qualquer pessoa que seguir as mesmas premissas vai chegar a essa mesma conclusão. Quando o Kant está descrevendo as estruturas da mente, vamos colocar assim, ele está descrevendo de fato algo universal, né? A ideia realmente é de tentar fazer algo que vale para todos, né? Que todos os seres humanos têm aquelas mesmas características, né? Nisso se valendo de raciocínios dedutivos e de raciocínios indutivos, podemos dizer assim, né? Então, nesse caso aqui, a gente não pode também relativizar demais a ponto de dizer que todas as conclusões de homens brancos europeus só são válidas para homens brancos europeus. Porque, enfim, a gente vai estar exagerando, né? Um mais um sempre vai ser dois. Né? Eu sempre gosto de quando a gente chega nesses pontos falar isso, né? E a questão é que, por exemplo, nessa mesma época, tem toda uma discussão sobre liberdade. Só que, curiosamente, quando está sendo falado sobre liberdade, né, inclusive o próprio John Locke, que é o pai do liberalismo nesse sentido, o John Locke ele tem textos favoráveis à escravidão. Né? O iluminismo europeu dá justificativas para a escravidão, para o fenômeno da escravidão. Então, sim, existem
conclusões, né? Existem raciocínios que vão ser válidos, mas a gente não está falando exatamente desse tipo de raciocínio. A gente está falando de que algumas conclusões, né, principalmente essas que envolvem a questão da autonomia, de liberdade, dos direitos, dos deveres, né, que isso está sendo pensado especificamente no homem branco europeu, né? Então, curiosamente, a gente tem vários exemplos de raciocínios fantásticos que vão falar sobre a autonomia, sobre a liberdade, né, sobre a ética, mas que vale até a página 2, né? Porque na página 2 tem um monte de exceção, como se, por exemplo, para mulheres aquilo não valesse, para negros aquilo não valesse, né? É exatamente esse o ponto que a gente está trazendo aqui nesse episódio de hoje, tá? Quando eles estão se referindo ao humano, muitas vezes esse humano é o homem branco europeu, tá? Então, o, a ideia de autonomia, de liberdade, de o homem como capaz de controlar a natureza por meio da razão, que é uma ideia que estava muito no auge ali na filosofia moderna, né? O humanismo, são ideias que são válidas para um tipo específico, né? Para uma categoria específica, homem branco europeu. Homem branco europeu. É isso que a gente está colocando aqui nesse episódio, tá? A gente está se referindo a isso. O sociólogo peruano Aníbal Quijano tem um conceito que ilumina muito isso: colonialidade do poder. Ele diz que a colonização europeia não foi apenas territorial. Não foi só pegar terra, extrair riqueza e dominar povos. Foi também, e talvez principalmente, uma colonização do imaginário. Uma colonização de quem conta como sujeito. O colonizador não chegou apenas com armas. Chegou com uma classificação. Chegou dizendo: existe o civilizado e o primitivo, o racional e o instintivo, o sujeito que pensa e o objeto que é pensado. E adivinhem? Essa classificação nunca foi neutra. O que Quijano chama de colonialidade do poder é justamente essa lógica que sobrevive à colonização formal. Os países se tornaram independentes, as leis mudaram, mas a hierarquia da humanidade, quem é mais humano, quem é menos humano, essa ficou. Ficou nas universidades, ficou nas políticas públicas, ficou nos estudos de televisão, ficou dentro da cabeça de cada um de nós. O filósofo jamaicano-americano Charles Mills vai mais longe. Em O Contrato Racial, ele propõe uma ideia provocadora. Você conhece a teoria do contrato social, né? A gente está falando aqui de filosofia moderna, né? Nesse recorte aqui específico, onde eu até já trouxe aqui nesse episódio sobre Locke, né? Mas Locke, Rousseau, Hobbes são filósofos contratualistas, né? São filósofos que têm a ideia de que a sociedade funciona como se todos tivéssemos feito um acordo. Cedemos parte da nossa liberdade em troca de segurança e convivência ordenada. Charles Mills vai dizer que esse contrato existe sim, mas existe outro contrato abaixo dele, um contrato não dito, que nunca foi escrito, mas que todo mundo segue. Um contrato que estabelece quem é reconhecido como parte do acordo e quem é tratado como recurso. Lembra que eu falei que muitas vezes aquele raciocínio é muito lindo, né? Chega a conclusões maravilhosas sobre a humanidade, mas ali vai até a página 2, né? Ou, como eu falei, tem um raciocínio muito lindo, mas existe ali nas imensas notas de rodapé dizendo para quem aquilo não é válido, né? Ou para quem aquilo apenas é válido. O racismo não é uma falha do sistema, é a característica fundamental do sistema. Essa é a tese do Mills. E ela é incômoda porque inverte o que a gente costuma pensar, né? A gente tende a ver o racismo como um erro, um desvio, uma anomalia que precisa ser corrigida.
Já Mills vai dizer que o racismo é a estrutura, é a própria estrutura. Né? E se o racismo de fato for a estrutura? E se a normalidade for o problema? Olha que interessante, porque isso muda tudo. Porque se o racismo é um desvio, você pode corrigi-lo e o sistema volta a funcionar bem. Mas se o racismo é estrutura, você precisa desmontar o sistema inteiro. E isso é muito mais difícil e muito mais assustador. Deixa eu fazer uma distinção que é fundamental aqui. Quando a gente fala em branquitude, a gente não está falando de pessoas brancas individualmente. Não estamos dizendo que ser branco é um crime, que ser branco é uma falha moral. Estamos falando de um sistema, de uma posição estrutural, de um conjunto de vantagens que foram construídas historicamente e que continuam operando até hoje, muitas vezes sem que quem as possui perceba. A branquitude é o lugar de quem nunca precisou justificar a própria humanidade. Pensa assim: se você é branco e entra no elevador, a pessoa que já estava lá provavelmente não vai apertar a bolsa. Se você é branco e vai numa entrevista de emprego, seu currículo provavelmente chega com um benefício implícito da dúvida. Se você é branco e comete um erro público, a narrativa dificilmente vai generalizar isso para todo mundo que tem a mesma cor que você. Isso não significa que sua vida é fácil. Significa que esses obstáculos específicos não estão no seu caminho. Porque muitas vezes, né, se você é negro, entra no elevador, no nada, né, a pessoa pode apertar a bolsa. Se você é negro e vai numa entrevista de emprego, às vezes, numa ideia de que você não está adequado ao perfil da empresa, né, você já ganha pontos negativos, né? Você perde pontos já automaticamente, antes sequer do currículo ser analisado, né? Se você comete um erro, todo mundo que tem a tua mesma cor de pele é generalizado como fazendo parte daquele erro, né? Então, a diferença entre ter e não ter esses obstáculos ao longo de uma vida inteira multiplicado por gerações é enorme. A psicóloga e pesquisadora brasileira Cida Bento desenvolveu um conceito que eu acho um dos mais precisos para entender como o Brasil funciona: o pacto narcísico da branquitude. E o que é isso? É um acordo não dito, inconsciente muitas vezes, onde pessoas brancas em posições de poder tendem a contratar, promover e proteger outras pessoas brancas. Não por ódio declarado ao negro, por reconhecimento, por semelhança, por um espelhamento que dispensa a palavra. Sabe aquele gestor que fala: precisamos de alguém que tenha fit cultural com a equipe? Muitas vezes o que ele está descrevendo, sem saber, e às vezes sabendo, é alguém que se pareça com ele, né? Que, sei lá, precisamos de alguém que seja adequado ao perfil da nossa empresa. Né? Esse alguém adequado ao perfil da empresa é alguém que é parecido com quem está falando, geralmente. Isso não é conspiração, é psicologia. A gente tende a confiar em quem se parece conosco. O problema é quando quem se parece comigo está inscrito numa hierarquia racial que eu recuso a reconhecer. E aqui tem algo fascinante que Cida Bento observa. O pacto se mantém principalmente pelo silêncio. Não é que os membros do pacto se reúnem e combinam. Não é como se fosse alguma coisa explícita, né? Vamos combinar aqui de todo mundo fazer isso. Não é bem assim. É que quando injustiça racial ocorre numa reunião, numa empresa, numa escola, e os brancos que estavam presentes ficam calados, esse silêncio tem uma função política. Ele protege o par e confirma a exclusão do outro. O silêncio não é neutro. O silêncio é uma posição. Tem um paradoxo lindo, se é que você pode chamar assim, né, de paradoxo, da branquitude. É que ela se torna invisível exatamente para quem a tem. Quando você é parte do padrão, você não vê o padrão. Você só vê o padrão quando alguém foge do padrão. Sabe quando você nota que um filme é sobre mulheres apenas quando o elenco é majoritariamente feminino? Só que quando é majoritariamente masculino,
Aí você descreve apenas com um filme. Isso é o padrão operando. Curiosamente, né, hoje não precisa nem que haja majoritariamente uma maioria de mulheres no filme. Hoje em dia, basta que apenas uma mulher tenha algum destaque como protagonista, que o filme já é considerado como da cultura woke, né? Tem um termo cultura woke para essas coisas. E quando não tem, né? Quando não tem coisas que fogem esse padrão do homem branco europeu, vamos dizer assim, né? Incluindo como europeu o norte-americano, é apenas um filme, não tem cultura woke, não tem termo esquisito, não tem nada, né? Curiosamente. É um filme. Se tiver mulher, né? É woke. Se tiver um protagonista gay, é woke, né? Então, esse é o padrão operando, tá? Quem tá dentro do padrão não percebe o padrão. E o padrão é o masculino como neutro, o branco como neutro, o europeu como neutro. E o outro como o específico, o étnico, o particular, o diferente. Então, quando alguém diz eu não tenho raça, eu sou só humano, o que essa pessoa está dizendo sem perceber é justamente isso. A raça dela é o padrão. O padrão não precisa de nome. Agora vamos aterrissar no Brasil, porque o que aconteceu aqui é, ao mesmo tempo, singular e revelador. Imagina um Brasil, na virada do século XIX para o XX. A escravidão acabou de ser abolida em 1888, o último país das Américas a fazer, inclusive. Esse episódio está saindo na segunda-feira, dia 11. Inclusive, dia 13 vai fazer aniversário, né? 13 de maio faz aniversário da abolição da escravatura. Né? Foi assinada no 13 de maio de 1888. A República foi proclamada um ano depois que os escravos foram alforriados, né? Que houve a abolição da escravidão no Brasil. A elite política e intelectual brasileira está diante de um problema, digamos, civilizatório, em 1888. O Brasil precisa se modernizar, precisa alcançar a Europa, precisa se tornar uma nação desenvolvida. Só que tem um detalhe: a maioria da população é negra e indígena. E aí, atenção, porque isso é fundamental. Ao invés de questionar a premissa, ao invés de perguntar por que a civilização precisa ter a cara da Europa, a elite brasileira decide adaptar o país à teoria. Se o problema é que há muitos negros indígenas, né? Se o problema é porque estamos fugindo do padrão, a solução é vamos embranquecer o país. Não metaforicamente, literalmente. Né? Lembrando, eu não vou nem colocar aqui a ideia positivista, né, ou darwinista social, de que o branco é o evoluído, o negro indígena não é tão evoluído e a gente precisa embranquecer para evoluir como civilização. Não vou nem falar disso aqui. A gente já teve vários episódios na época quando a gente fez a série sobre raça e a série sobre racismo, onde a gente discutiu isso. O governo brasileiro passa, então, a subsidiar a vinda de imigrantes europeus. Paga passagem, oferece terra, cria condições para que os europeus venham e para que a população negra, que acabou de ser libertada sem qualquer política de integração, ficasse para trás. Mais de 1 milhão de europeus chegam a São Paulo entre 1890 e 1914. Italianos, portugueses, alemães, espanhóis, russos. E a justificativa? A crença baseada em pseudociência do racismo científico europeu, se bem que o termo pseudociência aqui, ele não seria bem aplicável, porque não era... A gente tem que dar nome, eu creio que é importante a gente dar nome às coisas, sabe? Essa discussão sobre o que é ciência e o que é pseudociência ainda não tinha sido alicerçada. E, embora hoje a gente pudesse considerar essa ideia pseudocientífica, né, é importante a gente dizer que, para os cientistas da época, essa ideia era científica, tá? É importante a gente colocar
os pingos nos is. Tá? É muito legal a gente falar agora que essa ideia é pseudocientífica, que é uma ideia que não tem base alguma, mas é importante a gente dizer que era uma ideia que a ciência estava dizendo que era verdade naquela época. Tá? Era uma verdade científica da época, ainda que ela foi escanteada depois. Tá? Graças a Deus que ela foi escanteada, inclusive. Eu estou falando que ela é científica só para a gente saber que a ciência também é atravessada por questões políticas, tá? Não podemos esquecer disso. E às vezes a gente esquece. Enfim, né? Essa crença, que na época era científica, de que o sangue branco, entre aspas, era geneticamente superior e que em poucas gerações ele prevaleceria. Então, é preciso limpar o sangue do brasileiro. A palavra usada nos documentos da época não era limpeza, mas a ideia era essa, tá? A ideia era essa. Inclusive, a gente tem até bairro feito, de certo modo, com essa ideia, né? Onde, ao invés de limpeza, você pode encontrar o termo higiene. O Brasil não exterminou a população negra no estilo americano ou sul-africano com segregação explícita. Ele escolheu uma estratégia mais sutil e, em muitos sentidos, mais perversa, a assimilação como apagamento. Mistura-se, mas o resultado esperado é diluição. A meta não é a convivência, é o desaparecimento. Né? É embranquecer. É deixar de ter aquela cor. Né? Mas aí vem um passo genial, mas também cínico, dependendo de como você olha, décadas depois. Em 1930, na década de 1930, o sociólogo Gilberto Freire publica Casa Grande Senzala e lança a ideia de que o Brasil é um exemplo único de convivência harmoniosa entre raças. Que a mestiçagem brasileira não foi violenta, foi amorosa. Que somos um povo naturalmente miscigenado e, por isso, naturalmente antirracista. Nasce o mito da democracia racial. Né? A ideia lá da superioridade negra já tinha caído, né? Já tinha sido derrubada, né? Realmente deixou de ter o reforço da ciência. E aqui no Brasil, a gente criou a ideia da democracia racial, né? Que todas as raças são unidas e convivem harmoniosamente. Só que isso é devastador, porque ele não apenas escreveu uma mentira, ele inviabilizou a crítica. Se somos todos iguais, se somos todos misturados, se o Brasil não tem racismo, então quem denuncia o racismo é quem está criando o problema. Quem sofre é quem inventa o sofrimento, porque no Brasil é a maravilha da miscigenação. Né? Se você está achando que sofreu racismo, é porque o problema está com você. Isso é um golpe de mestre, porque você produz a desigualdade e depois proíbe o nome dela. Tá? Você tem uma sociedade que tem uma estrutura racista e que, se você denunciar isso, o errado é você. Tem uma expressão popular brasileira que sintetiza muito bem como isso opera até hoje. O dinheiro embranquece. É uma frase que você pode escutar como se fosse uma piada, mas é um diagnóstico preciso. No Brasil, a ascensão social de uma pessoa negra frequentemente vem acompanhada de uma pressão implícita, e às vezes explícita, inclusive, para adotar os códigos estéticos e comportamentais da branquitude. Alisar o cabelo, mudar o sotaque, adotar referências culturais que sinalizem pertencimento aos espaços de elite. O acesso não é para o sujeito como ele é para a versão embranquecida dele. O branqueamento deixou de ser uma política de imigração para se tornar uma lógica de exclusão inteira. Ou melhor, uma lógica de exclusão interna. A fronteira não é mais biológica, é cultural, é estética, é simbólica. Até aqui falamos de estruturas, de políticas, de história, e agora vamos entrar no lugar mais delicado. O que acontece dentro de uma pessoa? O psiquiatra e filósofo martinicano Frantz Fanon dedicou a vida inteira exatamente a entender isso.
E em seu livro mais famoso, Peles Negras, Máscaras Brancas, ele descreve um fenômeno que eu acho de uma crueldade impressionante. Fanon diz, no mundo racista, o sujeito negro é forçado a se ver pelos olhos do branco. Pensa o que isso significa. Você não se vê, você é visto. E a imagem que você recebe de volta não é sua. Não é a sua. É a imagem que o sistema construiu sobre você. Seja o estereótipo do perigo, seja do exótico, seja da pessoa que precisa provar constantemente que é digna de estar onde está. Isso gera o que Fanon chamou de dupla consciência. Uma ideia de que W.E.B. do Bois havia descrito antes para a realidade americana. Você existe em dois lugares ao mesmo tempo, como você mesmo e como o outro que o sistema vê em você. E essa dupla existência tem um custo, é exaustiva. Fanon usa uma imagem poderosa, a máscara. Historicamente, existia um objeto chamado máscara de Flandres. Era um dispositivo de metal usado para cobrir o rosto de pessoas escravizadas para impedi-las de comer durante o trabalho nas plantações, mas também para silenciá-las, para retirar delas o rosto. E o rosto, na filosofia, especialmente em Emmanuel Levinas, é o lugar do reconhecimento da humanidade. É pelo rosto que eu te reconheço como alguém e não como algo. Cobrir o rosto é negar a humanidade. Fanon diz que existe uma versão psíquica dessa máscara, não de ferro, de comportamento, de linguagem, de estética. A máscara branca é o conjunto de adaptações que o sujeito racializado aprende a fazer para circular nos espaços de poder. Falar de um jeito determinado, vestir-se de um jeito determinado, apresentar-se de um jeito que sinalize eu sou seguro, eu sou civilizado, eu não sou a ameaça que você tem. E o sofrimento psíquico nasce quando a pessoa percebe que, por mais perfeita que seja a máscara, por mais que ela se esforce para corresponder ao padrão, a pele continua sendo lida como ameaça. A máscara funciona até que não funciona. A psicanalista brasileira Neuza Santos Souza escreveu nos anos 80 um livro fundamental, Tornar-se Negro. Ela descreve o processo de ascensão social do negro brasileiro como um processo de alienação. Porque a ascensão social no Brasil foi construída sobre a premissa de que o padrão de excelência é a branquitude. Então, o negro que quer ascender é forçado a uma escolha impossível. Ou mantém sua identidade e é excluído, ou adota o padrão e se perde. Neuza chama isso de um sofrimento que não tem nome fácil, porque não é só discriminação de fora, é uma cisão por dentro. É querer se reconhecer no espelho e ver o rosto do opressor. Talvez uma das tarefas mais difíceis da existência seja aprender a existir fora da imagem que o poder criou sobre nós. O filósofo camaronês Achille Mbembe propõe um conceito que é desconfortável e necessário, necropolítica. O conceito de biopolítica você talvez conheça, Foucault desenvolveu. A ideia de que o poder moderno se exerce sobre a vida, regulando, classificando, gerenciando corpos. Ele diz, mas existe também um poder que se exerce sobre a morte. O poder soberano se manifesta não apenas no deixar viver, mas na capacidade de decidir quem pode ser deixado para morrer. Não é o assassinato direto necessariamente. É um conjunto de decisões que expõe determinadas populações ao risco enquanto protegem outras. É a decisão de onde a polícia patrulha como, é a decisão de onde o hospital público funciona bem e onde funciona mal, é a decisão de onde os recursos chegam e onde não chegam. Não é um crime cometido, é uma omissão sistemática, é uma omissão, né? E essa omissão tem cor. A filósofa americana Judith Butler tem uma pergunta que eu acho devastadora. Quais vidas são consideradas vidas lutáveis? Ou seja, qual é a morte que produz luto coletivo? Qual a morte que interrompe o país? Porque existe uma diferença profunda entre a morte que vira manchete, que gera comoção nacional, que mobiliza instituições, e a morte que vira estatística. Quando uma criança de classe média morre num acidente trágico, o país para. Há luto, há investigação, há cobrança. Quando dezenas de jovens negros morrem num fim de semana numa periferia, o que é que acontece? Muitas vezes a notícia nem chega. E quando chega, já vem enquadrada na suspeita. Envolvidos com tráfico, confronto com a polícia.
O corpo descartável não recebe o benefício da dúvida, ele recebe a confirmação do estereótipo. Isso não é naturalização da violência, isso é violência naturalizada. E a diferença entre as duas frases é enorme. A primeira é um estado de espírito, a segunda é uma política. Existe uma crítica filosófica importante à forma como as instituições, inclusive as de direitos humanos, respondem a essas violações. É o que se chama de gestão de crise versus transformação. A gestão de crise diz: houve um massacre, vamos emitir uma nota de repúdio. Houve uma chacina, vamos abrir um inquérito. Houve uma injustiça, vamos oferecer uma cesta básica. Não é que seja inútil, mas é um curativo no ferimento que tem causa. Já a transformação diz: por que esse corpo estava nessa situação? Que estrutura produziu essa vulnerabilidade? O que precisaria mudar, não no evento, mas na lógica que gerou o evento? A gestão de crise administra a miséria para que ela não transborde. A transformação questiona por que a miséria existe, onde existe e não onde não existe. Antes de chegar ao encerramento, quero tocar num ponto que raramente aparece nessa discussão, mas que é fundamental para entender como a branquitude se instala na subjetividade mais profunda das pessoas: a imagem do sagrado. Pensa, em qual rosto você imagina Jesus? Provavelmente loiro, de olhos claros e pele branca. E isso é historicamente absurdo. Jesus nasceu na Palestina do século I, era semita, com toda a probabilidade tinha cabelos escuros e pele morena. Mas o que a arte europeia medieval e renascentista fez foi pintar Jesus à imagem e semelhança do homem europeu. E essa imagem se espelhou pelo mundo inteiro pela via da colonização. Lembrando que era comum no cristianismo primitivo que Jesus fosse retratado de acordo com o povo que o cultuava, né? Então, você pode ter sim imagens de Jesus que não são essa imagem que a gente está bem habituado a encontrar, né? Na verdade, ícones diferentes, mas por conta da colonização, né, a imagem que realmente ficou foi a imagem do Jesus romano, vamos colocar assim, né? E a colonização fez com que essa imagem padrão, vamos colocar assim, chegasse às igrejas do Brasil, à casa das pessoas, dentro de cada um. O teólogo americano James Cone, fundador da teologia negra, a gente já falou um pouquinho sobre ele, né? Faz uma afirmação radical. Se Deus é representado sempre como o rosto do opressor, com o rosto do opressor, que tipo de relação com o sagrado se produz no oprimido? Se Deus é representado sempre com o rosto do opressor, que tipo de relação com o sagrado isso produz no oprimido? Kohn diz: numa sociedade racista, Deus precisa ser pensado como estando do lado dos oprimidos. Se o oprimido é negro, então, e essa é uma afirmação ontológica, não apenas poética, tá? Deus é negro. É uma inversão deliberada, uma provocação ontológica. A questão não é a cor de Deus, né? A questão é: que subjetividade é produzida quando o sagrado sempre tem um rosto dominador? A pergunta que Kohn faz é: o que acontece com a espiritualidade de uma pessoa quando ela aprende a buscar salvação num Deus que não se parece com ela? O branqueamento não é apenas político, ele é também espiritual. Então, o que a gente faz com isso tudo? Né? A gente falou aqui sobre branquitude e branqueamento, mas a gente fez um passeio, né, nesses últimos 20 episódios que tivemos, inclusive, né? Eu quero ser cuidadoso aqui porque a filosofia que mais respeito não é a que oferece soluções fáceis. É a que abre a pergunta com honestidade, né? A que leva a gente a refletir. O filósofo português Boaventura de Souza Santos cunhou o conceito de epistemologia do sul. A ideia de que não haverá justiça social sem justiça cognitiva. Ou seja, enquanto o único conhecimento que conta como legítimo for o produzido no norte global, a hierarquia da humanidade se mantém. Não basta mudar políticas. Precisa mudar o que conta como saber. Quem é autorizado a falar sobre o humano? Quem tem o direito de produzir teoria? E no plano subjetivo, que é onde a filosofia encontra a psicologia, a emancipação não é um evento, é um processo. Fanon chamava de desalienação. Neuza Santos Souza chamava de tornar-se negro.
não como raça biológica, mas como afirmação de uma subjetividade que não depende mais do olhar do opressor para se reconhecer como válida. Esse processo é lento, é doloroso, é coletivo, porque você não pode fazer esse trabalho sozinho. Você precisa de espelhos que te devolvam a imagem inteira. E para o sujeito branco, porque essa conversa não é só uma parte da população, né? Para o sujeito branco, o que é que isso exige? A psicóloga Cida Bento não pede culpa. Culpa é um sentimento que paralisa. Ela pede responsabilidade, que é diferente. A culpa olha para trás e se flagela. A responsabilidade olha para frente e pergunta: o que é que eu faço com isso? Né? O que é que eu faço com o que eu sei? Se você entende que existe um pacto narcísico da branquitude, você pode se recusar a entrar nele. Se você entende que o silêncio tem uma função política, você pode escolher não se silenciar. Se você entende que a meritocracia opera sobre pistas diferentes para pessoas diferentes, você pode parar de contar a sua história apenas como resultado do seu esforço. Então, é preciso que o branco reconheça os privilégios que possua, né, também nesse sentido. Bom, toda sociedade cria um roxo para representar o humano, e a tarefa filosófica, né, é exatamente essa: perguntar com rigor e com coragem por que aquele roxo específico, em nome de quem, a que custo. A filosofia oferece um mapa, a psicologia revela os obstáculos, a consciência permite o caminho, a prática sustenta o sentido. Esse foi mais um episódio da Odisseia Filosófica. E se esse episódio te movido de alguma forma, compartilha com alguém, não porque o número importa, mas porque algumas conversas precisam ser tidas. Principalmente essas, que transformam a sociedade. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.